Nós estamos com a nossa convidada, que é a nossa querida Thalita Antunes, que é infectologista também, para falar sobre um assunto importante, que é as doenças hepáticas, né? Hepatite viral, hepáticas virais, que precisam ser faladas nesse mês de julho amarelo. E ela veio hoje, aceitou o nosso convite para falar sobre esse assunto, tá bom? A Thalita já se encontra aqui no nosso estúdio e vai, por exemplo, nos dizer quais são essas hepatites e como, de uma certa forma, a gente precisa ficar atento. Nesse mês de julho, a gente sabe que muitas pessoas acabam viajando bastante, saindo para outros estados, se alimentando também com outros tipos de alimentos e vivenciando situações diversas. E é importante que a gente fique atento sobre isso, né? Reforçar as ações de vigilância, reforçar o controle das hepatites virais e até mesmo entender um pouco mais sobre elas. E aí a gente já começa logo, primeiro desejando um bom dia para você. Obrigada. Seja bem-vinda, tá, Thalita? E também nós queremos agora conscientizar a população e explicar para quem está em casa quais são as hepatites virais para a gente alertar quem está assistindo o programa agora. Então, as hepatites virais, elas são numeradas por letras, né? Então, tem a hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D e hepatite E. As hepatites virais, elas têm um mês específico em alusão a elas, porque elas são doenças bastante incapacitantes. E tem um diagnóstico, uma comorbidade muito insidiosa. O paciente tem poucos sintomas até desenvolver um quadro de hepatite mais grave. A hepatite A e a hepatite E, elas aparecem mais voltadas com a alimentação, como ela falou sobre as viagens, o tipo de alimento que se come. Elas são voltadas para problemas alimentares e elas têm como sintomas principais as diarreias. As hepatites B e C, que são as principais hepatites que necessitam de controle a longo prazo, precisam fazer exames sorológicos para fazer diagnóstico e o tratamento é um pouco mais complexo. E essas duas hepatites também têm maior grau de mortalidade do paciente. No caso dessas hepatites, o que se chama a atenção para que ela não seja tão grave? Como a gente pode alertar essa população? Então, a preocupação maior é fazer diagnóstico precoce. Então, o Julho Amarelo também é para reforçar a importância do diagnóstico precoce das hepatites. São doenças que elas são associadas, o paciente que tem hepatite, ela tem grande probabilidade de evoluir com câncer de fígado. A própria doença ela é incapacitante também, ela pode causar outras doenças associadas a ela, pode evoluir para cirrose. Então, a questão mais importante das hepatites é o diagnóstico precoce. É você fazer o diagnóstico ainda no período em que o paciente não está tendo sintomas, para poder tratar e ele não evoluir com esses quadros clínicos que eu falei, que são muito mais graves. O diagnóstico das hepatites é feito pelas sorologias. As sorologias e teste rápido são disponibilizadas no SUS, nos postos de saúde, o teste rápido, e as sorologias podem ser feitas em qualquer laboratório. Como é que a gente pode, de imediato, diagnosticar alguma hepatite? Tem como? Sem fazer o exame? Sem fazer o exame, não é possível você chegar ao diagnóstico conclusivo de uma hepatite. O exame precisa ser feito para fechar o diagnóstico. O que a gente pode ver suspeitar da doença, né? Você pode ver o paciente com alguns sintomas e você suspeitar que ele está com uma hepatite. Um paciente com fígado aumentado, aumento de baço, icterícia, que é aquela pele amarelada, olho amarelado, são sintomas de hepatite, mas também de outras doenças hepáticas. Então, eu preciso fazer os exames para fazer um diagnóstico assertivo e indicar o tratamento. Ok. A cor da urina vai influenciar nessa hora também ou não? Isso é mito? Sim, não. A cor da urina, ela influencia a urina do paciente. No caso de hepatite, na hepatite avançada, ele fica com a cor mais escura. As fezes podem ficar mais claras também, que a gente chama de acolia fecal, que são as fezes mais claras. Mas essas duas alterações são em casos mais avançados de doença, certo? Quando você já tem lesões hepáticas significantes. Qual é a pior hepatite? É a A ou é a E? Em relação às hepatites de... A ou a B, né? Em relação às hepatites que têm acometimento gástrico, que tem mais relação com diarreias, com síndromes diarreicas, a hepatite A é mais comum.
Só que a hepatite A, geralmente, as pessoas pegam na infância, em contato com várias situações, e a gente acaba desenvolvendo a imunidade por conta própria, pensando que foi só uma diarreia, que a pessoa teve, uma infecção intestinal. Às vezes não é, às vezes é hepatite A e você se resolve sozinha. As hepatites de maiores graus de complicação e que a gente chama mais atenção da importância do diagnóstico precoce são as hepatites B e C. As duas hepatites têm tratamento pelo SUS, porém elas são complicadas de tratar, especialmente a hepatite B, que normalmente a hepatite B não tem cura. Ela tem tratamento, mas normalmente o paciente não evolui para a cura. O paciente evolui mais para a cura que o paciente da hepatite C. Então, o diagnóstico precoce é extremamente importante para o tratamento. Como são as formas de transmissão? Até para que as pessoas possam entender melhor, né? Porque assim, tem as mais leves, aquelas que você pode fazer o tratamento, e tem aquelas que são mais graves. E aí é importante que a sociedade fique atenta relacionado a isso. Inclusive os nossos jovens, né? Os nossos jovens, às vezes você não leva seu filho para tomar as determinadas vacinas, é importante porque também tem as hepatites sexualmente transmissíveis, né? Isso. A hepatite A e a hepatite E, elas são transmitidas pela via alimentar. Certo. Então, comendo alimento contaminado, ou bebendo uma água que esteja contaminada. As hepatites B e C, elas são transmitidas pela via sexual e também são transmitidas pela via sanguínea. Acidentes perfurocortantes, aqueles acidentes que acontecem com profissionais de saúde, o uso do alicate contaminado na manicure. Antigamente também poderia pegar na transfusão de sangue, mas agora mais não, porque os bancos de sangue eles têm um controle muito maior das bolsas de sangue que entram lá. Então hoje você não tem transmissão de hepatite pela bolsa de sangue, mas antigamente já teve muita gente contaminado com hepatite tomando transfusão. Pronto, a gente falou da questão da urina amarelada, dá para você perceber um pouco essa questão da cor também amarelada na pessoa, nos olhos da pessoa, mas existe alguma hepatite que de imediato você não vai perceber, mas pode acontecer, por exemplo, ferimentos, como você mesmo falou, através dos cortes, mas a pessoa pode sentir que tem algo de diferente, tem alguns sintomas de febre, algo que venha, de uma certa forma, fazer com que chame a atenção da pessoa, ou tem algum tipo de hepatite que vai passar um certo tempo, se você não buscar, ela de imediato não vai apresentar nenhum tipo de sintomas. As hepatites B e C, elas não apresentam sintomatologia precoce. Você se contamina e passa anos sem sentir nada. Quando você vem a ter os sintomas da hepatite, se você não estiver tratando, você vai ter sintomas bem mais graves, que são sintomas da icterícia, da pele amarelada, problemas hepáticos, cirrose hepática. Quando você vem a sentir toda essa sintomatologia, já está num quadro muito mais avançado de doença e a chance de resposta terapêutica já é menor. Por isso que é tão importante fazer o diagnóstico precoce, fazer aquele screening infeccioso, fazer o diagnóstico precoce e tratar precocemente, mesmo que a pessoa não tenha sintoma nenhum. A gente falando agora de tratamento, todas as hepatites têm cura ou não? Todas as hepatites têm cura, porém a hepatite B, ela tem uma dificuldade de cura maior. A maioria dos pacientes não chegam a curar. Eles ficam controlando a doença com o uso da medicação, mas pouquíssimos pacientes evoluem para a cura. A hepatite C tem muito mais chances de cura do que a hepatite B. E a hepatite A e a hepatite E, como elas são de origem alimentar, passado o problema a quadro diarreico, o paciente se recupera muito bem. Quais seriam as dicas para a gente explicar para quem está em casa de prevenção? Aí chamar a atenção de todos, né? Inclusive profissionais da beleza, que muitas vezes não têm noção. A gente sabe que tem profissionais em todos os lugares de vários tipos, né? E aí a gente chama a atenção tanto para o cliente final, como também para aquelas pessoas que trabalham, né, com esses clientes, e chamar a atenção da população em geral. Quais seriam as dicas de prevenção? Então, a prevenção, ela é baseada na vacinação, primariamente. Sim. A hepatite A e a hepatite B, elas têm vacinação. A vacinação é oferecida na primeira infância já e depois na fase adulta. Se você não tomou da infância, você pode fazer a vacinação na fase adulta. Qualquer posto de saúde dispõe da vacina da hepatite B. São 3 doses. Você toma as 3 doses de vacina com intervalo de 1 mês entre elas, né? 1 mês entre as doses. A hepatite A também tem vacinação, também está disponível no Sistema Único de Saúde. A hepatite C não tem vacina. Além da prevenção da vacina, o que a gente recomenda é
que se você for fazer as unhas na manicure, que você leve seu material, que de preferência, se não, o material tem que estar sempre bem higienizado, se for utilizar o da manicure, que ele esteja sempre esterilizado, passado pela autoclave, seja um material mais bem cuidado. Em relação a como ela também pode ser transmitida pela via sexual, então a gente sempre reforça o sexo com camisinha em pessoas que quando não são parceiros de longa data. E basicamente são essas medidas de prevenção. Pronto. A gente ouve falar muito também em questão de banhos, né? Que às vezes a gente não leva muito em consideração, mas tem que ter cuidado onde você vai banhar. Tem riachos, tem lugares que você vai tomar banho, que às vezes tem algo que passa por ali, um esgoto, e você não percebe. Tudo isso também tem que ficar atento? Sim, também. O local que você toma banho também influencia nesses banhos que as pessoas tomam nos riachos, cachoeiras, que tem muito aqui no Piauí. Também são coisas para se manter atento. Bom, chamando a atenção da prevenção, mas principalmente chamando a atenção da conscientização das pessoas, é um alerta durante esse mês todo de julho, mas é um alerta para o ano inteiro, né? As hepatites estão aí e elas não escolhem dia, né? Exatamente. As hepatites precisam ser tomadas cuidado durante o ano inteiro. E assim, se recomenda que pelo menos uma vez ao ano que seja feito um screening infeccioso, que faça os testes rápidos para hepatite, teste rápido para HIV. Pode ser feito em qualquer posto de saúde, pode ser feito em qualquer laboratório. Vários concursos e empregos, eles solicitam os testes de hepatite na admissão do funcionário, também para saber como é que está o quadro clínico do funcionário. E se você desenvolver o quadro de hepatite viral, você tem que procurar um infectologista ou um hepatologista para tratamento. No Hospital Universitário da HUFPE-ABC, a gente tem tratamento para as hepatites, nós temos um ambulatório só específico de hepatites e também nós fazemos o tratamento. Toda a medicação para tratamento das hepatites é distribuída pelo SUS. Então, você pode fazer o tratamento tanto particular como na rede pública e a medicação vai ser toda distribuída pela rede SUS. Muito obrigada pela sua presença. A gente chama a atenção, então, do público, de todos nós, né, que a gente tenha o máximo de cuidado, cuide dos nossos filhos também, né, os jovens. E nessa época de julho, tem essa conscientização, ainda tem que ser maior, porque a gente viaja muito. Então você, de repente, não come dentro da tua casa, você acaba comendo em outros lugares, em restaurantes, come muitas vezes na rua e você não sabe como é o preparo desses alimentos. E aí chama atenção para as férias, né? Que criança adora comer, adora viajar e tudo isso é um alerta. Eu quero agradecer a sua presença, tá bom, Thalita? Obrigada de verdade. Quem quiser entrar em contato com você tem o Instagram, né? Com certeza. Qual é o Instagram? Thalita Tavares. Muito obrigada pela sua presença.